uma coisa não tem como se negar. Se você é um fã do Homem-Aranha, você acaba percebendo que, independente da adaptação do Homem-Aranha, seja no quadrinho, no filme, numa animação, no jogo e tal, a gente acaba percebendo que a história, ela acaba sendo contada como se fosse livre para todos os públicos. Qualquer pessoa acaba tendo a oportunidade de ver o Homem-Aranha, mas a história que você vai conhecer hoje, ela é diferente. Podemos te dizer que essa é considerada a história mais pesada do Homem-Aranha. Essa história fez o Peter Parker ir até o seu limite. Fala, Cris Branco, falando aqui, é o Spider. E bom, fica até o final, porque hoje eu irei te contar a história do Homem-Aranha, a morte de Jim The Wolf. A história mais pesada do Homem-Aranha. Tô cheio de enrolação? Vai vendo. Jim The Wolf era uma mulher que tinha um sonho de ser policial, principalmente ser capitão de polícia. Isso se dá por causa da sua origem, já que o seu pai acabou se separando da sua mãe, mas o seu pai era assim um capitão de polícia. E aí por causa disso acabou influenciando ela também ser uma capitã de polícia, não só por causa do pai, mas também por causa do padrasto, que também era um capitão de polícia. E acabou que no final das contas ela queria ser muito policial e ela conseguiu, mas também queria ser muito capitã de polícia, coisa que nunca aconteceu, pois Jim The Wolf acabou sendo encontrada morta. E aí é nos cortado para o Peter Parker. Peter Parker está nas ruas tirando fotos para vender pro Carlinhos Diário, de pessoas, de mulheres, de homens, enfim, tá lá tirando fotos. E aí acaba que ele acaba encontrando o atual namorado da tia May. Eles acabam conversando, andando pelas ruas, mas acaba que o senhor acaba sendo levado para um beco por alguns bandidos. E o Homem-Aranha, por sorte que estava lá no momento, acaba tirando a sua roupa e colocando a sua roupa de Homem-Aranha e indo enfrentar eles e sim conseguir prender eles, e acabou chamando a polícia. Acabou conseguindo realmente salvar o namorado da sua tia May, e acabou que os bandidos foram presos. E no momento que estavam indo sendo presos, ele acabou realmente ouvindo que sim, a policial Jim The Wolf acabou sendo morta. E o Peter Parker, o Homem-Aranha, ficou assustado com a notícia e acabou indo atrás para saber mais informações sobre a morte dela. Ele acaba descobrindo que o Stan Carter é quem está realmente fazendo parte da investigação para saber quem acabou matando a Jim The Wolf. Ele acabou se juntando a ele, mesmo que os policiais não gostam do Homem-Aranha, ele quer realmente fazer parte da investigação. E aí acaba sendo cortado com o Homem-Aranha indo para o tribunal. No caso, ele, a sua tia May e o namorado da tia May. Já que os ladrões que foram presos, aqueles 3 ladrões que estavam agredindo o namorado da tia May, acabaram sendo julgados. E a defesa deles é nada mais, nada menos que o Demolidor, o Matt Murdock. E aí acaba que, claramente, o Matt Murdock, sendo um excelente advogado, ele acaba conseguindo realmente verter, por assim dizer, a situação, fazendo que eles devem ser, sim, ladrões livres, mas com uma fiança extremamente baixa. Que o juiz aceita isso, e aí o Homem-Aranha fica, o Peter Parker fica extremamente com raiva. Não só ele, mas como a tia May e também o namorado dela. E aí acaba que ele vai conversar com o Matt Murdock e acabou conversando sobre isso. Mas como nós bem sabemos, o Matt Murdock tem uma audição muito aguçada. Então ele acaba reconhecendo que o batimento cardíaco com o herói que ele acabou encontrando lá no passado, o Homem-Aranha, é o mesmo batimento cardíaco daquele homem que tá brigando com ele. E aí descobre que sim, que esse homem, Peter Parker, é o Homem-Aranha. Acaba acontecendo uma coisa bem bizarra nesse momento, porque acaba que as luzes do tribunal são apagadas. E a partir desse momento que eles são apagadas, acaba aparecendo o nosso assassino, o assassino que matou Jim The Wolf, no caso, o Devorador de Pecados. Ele acaba chegando lá no tribunal com uma escopeta querendo matar o próprio juiz, porque ele acabou falando, Devorador de Pecados, que ele acabou liberando pessoas que são realmente culpadas, que ele deveria realmente punir essas pessoas, não só os 3 ladrões, mas todas as pessoas que ele já julgou. E aí acaba que o Demolidor tenta impedir o Devorador de Pecados, mas acaba que não consegue. O Devorador de Pecados acabou atirando no juiz, matando ele no final. O Devorador de Pecados acaba fugindo, e o Matt Murdock tá indo atrás dele, e o Peter Parker também, só que aí ele tá se trocando pra ir de Homem-Aranha. Acaba que quando ele está indo lá, o Demolidor não consegue achar ele, e acaba que o Homem-Aranha acha onde tá o Devorador de Pecados, e aí acaba indo pra frente dele e lutando. Nessa luta que ele tá tendo junto com ele, acaba que em um momento ele acaba atirando no Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha desvia, sentido aranha, claro, mas acaba que acerta uma pessoa que tava atrás dele, e automaticamente matando essa pessoa que tá atrás do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ainda fica mais enfurecido, vai pra frente do vilão, tenta realmente esmurrar o cara, mas acaba percebendo que a resistência do Devorador de Pecados é muito sobre-humana, ou seja, ele tem realmente poderes. E acaba que em um certo momento o Homem-Aranha ainda tá tentando prender o cara, mas acaba que por certo descuido ele acaba fugindo, mas acabou percebendo que no seu peito tem um emblema, um distintivo da própria Jim The Wolf. E aí acaba que ele tá indo para conversar com o próprio Stan Carter. E aí acaba que quando ele chegou lá para falar com o Stan Carter, eles acabam tendo uma conversa, os dois começam até a ficar bem mais amigos, os dois. E aí acaba que o Stan Carter acaba revelando sobre o passado dele, já que ele tá se identificando muito com o Homem-Aranha, já que o Homem-Aranha falou para ele que ainda vai tentar buscar mais informações sobre a morte de Jim.
E aí acaba que ele acabou falando que tempos atrás um parceiro dele acabou morrendo também, revelando até mesmo que ele é um ex-agente da SHIELD. E aí acaba que o Homem-Aranha, né, fica surpreso com isso e tal, e acaba que o Homem-Aranha vai na casa de Jean The Wolf para investigar mais, e acaba percebendo que Jean The Wolf, por ser uma grande parceira do Homem-Aranha, sempre ficarem juntos, como nós bem sabemos, eles acabaram ficando muito mais tempo juntos, fazendo investigações, não tiveram um lance amoroso, mas a Jean The Wolf estava realmente apaixonada pelo Homem-Aranha. E acaba que o Homem-Aranha fica muito sentido com isso e dando mais motivação para ele realmente continuar com a investigação. E aí acaba que corta uma cena em uma igreja, onde um homem loiro de óculos está confessando seus pecados, falando que ele ouve coisas durante a noite, e acaba que ele acaba saindo, tem a sua penitência e tal, e acaba chegando um outro homem, só que é o devorador de pecados, e acaba atirando na cabeça do padre. E aí é lançado nas notícias e o pessoal continua a ficar mais desesperado para saber quem é que tá mexendo com o pessoal, quem é esse serial killer. E aí acaba que o Homem-Aranha se une ao Demolidor para tentar investigar quem é esse cara. E aí acaba que eles vão conversar até mesmo com o próprio Rei do Crime, mas o próprio Rei do Crime fala que nunca faria uma coisa dessa de matar até mesmo o próprio padre, e que esse cara aparentemente trabalha sozinho. E aí acaba que se corta para o Homem-Aranha estando no Clarim Diário. E aí acaba que do nada chega o Devorador de Pecados querendo matar o próprio JJ Jameson. E aí quando ele vai matar o JJ Jameson, Peter Parker, aproveitando que tá ali, acaba utilizando do tipo de uma máquina de escrever para dar tipo uma porretada na cabeça do Devorador de Pecados. E aí acaba que quando ele é nocauteado, claramente ele é levado pela polícia e sendo preso. E acabou sendo revelado quem é esse homem que estava por trás da máscara. Que no caso era um homem, o mesmo homem de óculos loiro que estava lá se confessando. E aí acaba que ele fala por que ele estava fazendo aquilo, que na verdade ele não estava fazendo aquilo porque queria. Por causa que, por conta das vozes que ele ficava ouvindo durante a noite, ele achava que ele estava praticando alguma coisa como se fosse uma dupla personalidade. E aí ele aproveitava esse momento para confessar os seus pecados, porque achava que era um tipo de castigo, coisa assim do tipo. E durante a noite passada, ele acabou ouvindo uma voz que era para matar o JJ Jameson. Então ele achou que era realmente isso que devia fazer. Acabou indo para matar o próprio cara. E aí ele vai ser levado para o próprio juiz para ser julgado. E aí acaba que o Matt Murdock acabou percebendo que o batimento cardíaco dele não é o mesmo batimento cardíaco do real Devorador de Pecados. E aí acaba que o Homem-Aranha tem uma discussão para realmente tentar entender o que isso tá acontecendo, se realmente é ele ou não. E bom, o Peter Parker junto com o próprio Matt Murdock, eles acabam indo e tentam investigar. Peter Parker não acredita muito nessa teoria do ouvido do Matt Murdock, com o batimento e tal, mas mesmo assim, os dois vão pra casa do suspeito que acabou matando lá, o loiro de óculos, né? E acaba que, quando eles estão indo lá, eles acabam investigando o apartamento dele e descobrindo que existe um quarto ao lado onde a porta acabou sendo arrombada. E aí acabou, quando foi arrombada aquela porta, tinha assim a roupa do próprio Devorador de Pecados, tanto com arma, um monte de coisa assim do tipo. E aí realmente confirmando que o Devorador de Pecados não era aquele cara e que sim, era uma outra pessoa, que no caso era o Stan Carter. E aí, por causa de uma carta de conta de luz que acabou sendo mostrada lá, que tava o nome de Stan Carter. E aí acaba que o Homem-Aranha acabou realmente sabendo que o J. Jonah Jameson tá em férias e que o Stan Carter tá indo para o JJ Jameson para querer matar ele lá no Clarim Diário. Mas o Clarim Diário, o JJ Jameson tá de férias. E aí, quem tá lá é a Betty Brant, a primeira namorada do Homem-Aranha, a secretária do Jameson. E aí acaba que ele não consegue achar o Jameson e vai matar a Betty. E aí acaba que o Homem-Aranha chega. E nesse momento, o Homem-Aranha, ele não chega de boa. Ele fica extremamente indignado por saber que o cara que tava fazendo investigação, o cara que aparentemente também era bem próximo da própria Jean, acabou literalmente matando ela. E aí o Homem-Aranha, ele não fica com sangue nos olhos, ele fica fervendo de sangue nos olhos, porque agora ele tá indo pra cima dele e vai querer realmente matar. Ele tá com uma decisão realmente matar o assassino. E aí quando ele tá indo lá, ele tá literalmente esmurrando, literalmente espancando esse cara pra realmente querer matar. O Peter Parker não tá com código moral nessa hora, ele tá querendo realmente matar o cara. E quando ele vai dar o golpe final, chega o Demolidor pra impedir que isso aconteça. E aí acaba que nesse momento o Demolidor vai pra fora pra realmente tentar distrair o Homem-Aranha pra não querer matar o cara. E aí acaba que eles começam a lutar pelas ruas e o Homem-Aranha agora tá com muita raiva do Demolidor. E aí acaba que por conta dessa raiva o Demolidor tenta até convencer. Se ele matar esse cara, ele vai acabar se igualando a esse cara. E acaba que ele começa a lutar e aí acaba que no final o Demolidor consegue nocautear o próprio Homem-Aranha, impedindo que ele matasse o Stan Carter. E aí acaba que o Stan Carter é preso. É anunciado porque ele é um cara super forte, porque ele acabou matando as pessoas. E aí acaba que nos revelado o motivo. Por causa dos experimentos que ele acabou fazendo na SHIELD, a SHIELD estava fazendo experimentos de soro no corpo dele. E acabou que realmente esse soro estava dando super força, resistência, coisa assim
normal. Mas acabou que parou esses experimentos. E acabou que ele acabou sendo expulso da SHIELD por causa que ele realmente estava tendo problemas mentais com isso. Sendo muito mais agressivo e coisas assim do tipo. Por causa disso, ele acabou entrando na polícia. E acabou que ele começou a ter algum surto. E aí querendo realmente matar pessoas por causa dos pecados dela. Por causa da loucura que estava acontecendo na cabeça dele. Ele queria matar o próprio juiz porque estava inocentando pessoas que realmente cometeram crimes. Ele estava realmente querendo matar o padre porque estava realmente perdoando o pecado de uma pessoa que acabou matando outras pessoas, que acabou realmente cometendo crimes. E acabou que queria matar o JJ Jameson porque também ele fica publicando notícias falsas. E também queria matar a Jean DeWolf porque, infelizmente, porque ele quis realmente matar ela. E aí acaba que nesse momento ele é levado para a polícia, o Stan Carter, e aí acaba que o Homem-Aranha e o Matt estão em cima da delegacia. Ele está sendo levado para a prisão. E aí acaba que nesse momento o pai adotivo de Jean DeWolf acaba querendo esmurrar o próprio Stan Carter. Não só ele, mas um monte de gente querendo esmurrar o próprio Stan Carter por causa das coisas que ele acabou fazendo. E acabou que o Demolidor entra no meio daquele bolo para impedir que eles cheguem perto do Stan Carter. O Homem-Aranha, ele ainda tá com sangue nos olhos e ele tá nem aí por o que tá acontecendo lá embaixo. Ele quer que realmente o pessoal vá pra frente do Stan Carter pra querer esmurrar, matar ele. Ele não tá nem aí pro cara. Ele quer que realmente ele morra. Mas acaba que quando ele percebe que o Matt Murdock tá lá no meio, tá lá quase morrendo pela o esmurro que tá sendo levado pelas pessoas, ele vai lá e acaba salvando o Matt Murdock e também o próprio Stan Carter, e aí sim recuperando o seu lado heróico e também humano. Acaba que o Stan Carter é levado realmente pela polícia, pela prisão, e aí no final da história, o Homem-Aranha, junto com o Demolidor, acaba obviamente se revelando as suas identidades secretas, mostrando que ele é assim o Matt Murdock, o advogado, tal, e aí acaba que eles rolam uma grande amizade dali pra frente. Mas, mesmo parecendo que ao fim, ainda não acabou. O ano acabou se passando e, bom, por causa dos acontecimentos que acabou acontecendo um ano antes, com Peter Parker, o Matt Murdock, com o Stan Carter, acabou que ele acabou sendo meio que inocentado, por assim dizer. Ele foi sim para a prisão e por causa das coisas psicológicas que acabou acontecendo por causa da SHIELD, acabou que o juiz acabou determinando que ele devia ficar 1 ano preso por causa que ele podia se reabilitar novamente, por causa da mente que acabou sendo conturbada para realmente ter tipo de um tratamento, por assim dizer. E aí, se passa 1 ano. E depois desse 1 ano, ele acabou sendo solto. Mas mesmo ele sendo solto, ainda na mente dele continua ouvindo vozes do Devorador de Pecados. E aí acaba que ele é livre. E o Homem-Aranha sabe que ele tá livre. Ele aproveita que nesse momento, ele até dá uma conversa com a Mary Jane, que nessa época eles estão casados, e ele aproveita e vai lá ver como é que tá o Devorador de Pecados. E acabou percebendo que o Devorador de Pecados, ele é um cara jovem, só que ele tá extremamente derrotado. Ele tá quase surdo, os ossos dele estão extremamente frágeis, ele tá andando de bengala, é literalmente um velho de um corpo, um idoso de 90 anos, um corpo de 25. Causa que o corpo dele acabou ficando extremamente afetado por causa da porrada que o Homem-Aranha deu no passado. A porrada que o Homem-Aranha deu nele foi literalmente sem força, sem piedade. O Homem-Aranha tava sem controlar as suas forças. Ele queria matar o Stan Carter, mas por causa da idade de soro, acabou dando uma resistência a mais e acabou que ele não morreu. Mas aí acabou que o soro acabou se diminuindo. E aí aquilo afetou muito o corpo dele, deixando ele extremamente mais frágil. O Homem-Aranha fica assustado com aquilo, ele fica com o peso da consciência muito forte por causa disso. E acabou conversando com ele pra ver se ele estava bem, mas aí acaba indo embora. E aí quando ele vai embora, ele fica extremamente traumatizado com essa situação que aconteceu com o Stan. E o Stan acabou continuando ouvindo as vozes do Devorador de Pecados falando que deve voltar a matar, fazer um monte de coisa desse tipo. E aí acaba que em um certo momento, o Homem-Aranha, com esse trauma que, por causa de ver o Stan Carter naquela situação, não consegue mais lutar. Ele até mesmo luta contra o Electro, só que o Electro acaba vencendo o Homem-Aranha de lavado, porque o Homem-Aranha se segura ao máximo, se segura mais do que normalmente ele fazia. Não dá nenhum murro no cara, literalmente. E aí acaba que ele não consegue se soltar, acabou ficando muito traumatizado, e acaba que o Homem-Aranha evita em espacar, mesmo ele sendo derrotado. O Stan Carter acabou sendo chamado para dar uma entrevista sobre causa das mortes. E aí acaba que ele aceita a entrevista, ainda com a perturbação do Devorador de Pecados na sua mente, e aí acaba que quando ele tá dando a entrevista, o Homem-Aranha chega lá no centro, e acabou falando que ele não deve ganhar dinheiro com a morte que acabou acontecendo da Jean DeWolf e também das outras pessoas. E aí acaba que naquele momento, o Stan Carter, fica extremamente com raiva do Homem-Aranha, principalmente por causa da perturbação que ele tá tendo pelo Devorador de Pecados. E aí acaba que ele fala que o motivo de ele ter matado a Jean DeWolf não foi por causa que eles eram amantes. E por causa deles serem amantes, o Peter Parker fica até mesmo muito chocado e assustado com essa informação, mas aí acaba que nesse período, o Devorador de Pecados, que estava sendo criado na mente do Stan Carter, acabou querendo se soltar e percebeu que o amor que ele tinha pela
sua amante, Jean DeWolf, estava atrapalhando muito do amadurecimento, do crescimento, da virtude que era para ser o devorador de pecados. E aí acaba que essa segunda mente mata ela para conseguir realmente executar seu plano de matar pessoas por causa dos seus pecados. E aí acaba que nesse momento aparece o Electro, e quando aparece o Electro, o Homem-Aranha novamente tenta lutar, mas é vencido de lavada porque ainda tá se segurando. Mary Jane até mesmo vê isso tudo, e aí acaba que quando os dois estão na casa sozinhos, a Mary Jane dá até um discurso pra ele, falando que dá até uma referência ao Rock Balboa, né, que é sobre apanhar e se levantar, um monte de coisa assim do tipo, que ele realmente deve soltar sua força, realmente também saber apanhar, mas também realmente socar algumas coisas pra realmente despejar toda a sua raiva. E acaba dando esse conselho para o Peter Parker, e aí o Peter Parker fica motivado com isso e percebe que as luzes acabam sendo apagadas, de todo o quarteirão acabou sendo apagado, porque o Electro tá consumindo toda a energia. O Homem-Aranha vai lá realmente querendo soltar toda a sua energia na frente do Electro. Não querendo matar ele, mas realmente querer se soltar novamente por causa do trauma que acabou acontecendo por Stan Carter. O Stan Carter continua ainda muito perturbado com o Devorador de Pecados atormentando a sua mente. E aí acaba que ele fala, beleza, já que você quer que eu mate, então vamos matar então. Ele bota a máscara, bota a roupa de novo, pega a escopeta e realmente tá querendo matar agora. E aí acaba que, beleza, o Stan Carter aceitando, por assim dizer, a sua natureza, ele está indo agora para um local, nesse mesmo período onde o Homem-Aranha tá lutando contra o Electro. O Homem-Aranha e o Electro tem uma batalha lá, o Homem-Aranha novamente, o medo, não consegue ficar esmurrando o cara, mas aí acaba que em um certo momento, ele começa a se soltar, por causa do sentido aranha, por causa do choque que ele acaba levando, acaba se soltando e realmente conseguindo derrotar o Electro. Mas acaba que nesse momento, o Devorador de Pecados, Stan Carter, tá querendo fazer assassina, por assim dizer, pela cidade. E aí acaba que ele pega uma criança de refém. E aí acaba que ele vai dar um tiro nessa criança. E acaba que o Homem-Aranha chega lá no momento. E quando ele chega lá no momento, o Stan Carter acaba soltando a criança e os policiais começam a fuzilar o próprio Stan Carter, matando ele no final. Mas não foi por causa que Stan Carter realmente queria matar a criança ou algo assim do tipo. Ele queria realmente matar o Devorador de Pecados. Porque a escopeta que ele pegou nem tinha bala lá dentro. Ele acabou fingindo para essa nova personalidade que ele queria aceitar esse lado sombrio para realmente conseguir matar ela como realmente deve ser feito, que é ele mesmo se matando. E aí acaba que no final ele é fuzilado. O Homem-Aranha vê que realmente ele fez aquilo por causa da Jean. E aí sim, o Homem-Aranha acaba vendo e aí finalizando a história. Não tem como se negar. A história de Jean DeWolf, lançada em 1985, não tem como se dizer, não tem como se negar. Eu acho que agora você entendeu o motivo porque ela é considerada a história mais pesada do Homem-Aranha. Existem dois motivos por ela ser considerada, pelo menos ao meu ver são dois motivos. O primeiro, o detalhe. Ela realmente desenha e conta os detalhes de tudo que acontece. O cara é literalmente fuzilado, o cara realmente quer matar uma criança. O Homem-Aranha literalmente quer matar o cara, as palavras são agressivas. O detalhamento que essa história faz é muito pesado. É claro que é fácil eu contar aqui, até parecer que é um pouco normal, ou até mesmo realmente pesado, mas não é tão pesado. Mas quando você realmente pega pra ler, é outra coisa, é outra experiência. E é muito pesada a história de Jean DeWolf, diria eu, mais pesada que a última caçada de Kraven, por causa desse detalhamento. E a segunda coisa, porque realmente nos mostra como o Homem-Aranha fica e quão perturbado mentalmente ele fica por causa da história, por causa da Jean, por causa de todas as coisas que acontecem na história dela. Não é à toa que essa história foi uma das histórias mais pesadas, chocou alguns fãs do Homem-Aranha na época, também foi considerada uma das melhores histórias do personagem. E também a morte dela foi um grande incentivo para ele continuar sendo o Homem-Aranha. Foi tipo a morte do tio Ben 2. Mas aí, agora eu quero saber de você. Queria saber de você, queria que você também comentasse aí embaixo o que você acha dessa história e recomendações para trazer mais vídeos de histórias aqui no canal. Bom, muito obrigado por ter chegado aqui. Te vejo então no próximo vídeo. Se inscreva para receber mais vídeos de histórias e curiosidades de super-herói tão incrível. E eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau.